Olá, eu sou a Renata. Estou aqui hoje para comentar com vocês a questão número 33 do componente específico da última prova do ENAD 2022. Essa questão ela versa sobre que matérias? Direitos humanos e direitos fundamentais, especialmente direitos relacionados à proteção das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e demarcação das respectivas terras indígenas. Para encontrar a solução para essa questão, você deve conhecer o texto da Constituição Federal, especialmente no que concerne especificamente a proteção dos povos indígenas. E aí a gente destaca o artigo 231 do texto constitucional, especialmente o caput desse artigo, tá certo? Então vamos ler o caput do artigo 231 do texto da Constituição vigente. O texto diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, diante disso, o que é possível concluir? Em primeiro lugar, é possível concluir que a Constituição Federal de 88 impõe à União o dever constitucional de realizar a demarcação das terras indígenas. E a essa conclusão nós podemos chegar com a análise do caput do artigo 231, quando o texto diz, competindo à União demarcá-las. Então, a Constituição Federal confere à União o dever constitucional de realizar a demarcação das terras indígenas. O mesmo dispositivo constitucional apontado, o artigo 231, determina expressamente que o direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como direito originário. E a essa conclusão nós podemos chegar pela análise do caput do 231, mais uma vez. Não é isso? Quando lá está fixado que os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, é a literalidade do texto constitucional. Entendem? Então, o dispositivo constitucional nos permite chegar à conclusão de que, sim, as terras que tradicionalmente ocupam são direitos originários dos povos tradicionais. Nesse sentido, à medida em que o Estado brasileiro cumpre o seu dever constitucional de realizar a demarcação de terras indígenas, formaliza e concretiza um direito originário constitucionalmente assegurado aos povos indígenas. E assim, as comunidades tradicionais poderão, inquestionavelmente, viver e habitar pacificamente as terras que tradicionalmente ocupam. A União compete ainda, podemos dizer, o dever constitucional de fazer respeitar a decisão que concretiza a demarcação de uma terra indígena. Então, neste sentido, o gabarito correto dessa questão corresponde à alternativa E. Muito obrigada. Até a próxima.